A luta é diária, constante e incerta. Alguns falaram sobre economia, salário, outros sobre um problema que parece incomodar a vida no país: a corrupção. Una información que no voy a filtrar mucho, pues, pero es necesaria. Mi papá pasó por un problema político, mi papá cayó preso por un problema político, por no pagar una vacuna a la gobernadora. Cuando yo empecé a visitarlo, para llevarle que si comía esto, lo otro, me di cuenta que el control de los penales los tiene el gobierno también. O sea, es una mafia lo que se controla em Venezuela. E aí, pessoal, sou o Carlos José Leão, sou venezuelano, cientista político, faço vídeos para falar sobre a realidade da crise venezuelana e a gente tentar, né, como todo venezuelano responsável, trazer fatos para vocês e ao mesmo tempo contribuir em derrubar essas narrativas que pretendem colocar a Venezuela como uma das democracias exemplares para o mundo. Esse trecho que eu estou mostrando aqui é de um vídeo disponível no canal da Brasil Paralelo, um trecho do documentário que está disponível lá no canal dele também. Também tem um documentário feito lá na Venezuela que está disponível no site mesmo da Brasil Paralelo. Ele falou aqui uma coisa muito legal que eu acho que pela questão da tradução se entendeu como vacina, né? Que ele falou que o pai dele foi preso porque não conseguiu pagar uma vacina para a governadora ou governador. Para nós, a palavra vacina, quando se traduz, quando você ouve a palavra em espanhol, é vacuna. Só que quando ele falou vacuna, não é o objeto, sabe, a vacina mesmo. É a transação econômica, que nós chamamos na Venezuela de vacuna, que para vocês seria propina. E o que ele quer dizer com essa propina? Na Venezuela é comum hoje mais do que nunca, que pessoas que têm um pequeno comércio, uma pequena fazenda, alguma pequena produção de algo, qualquer coisa, sempre vai ter aqueles grupos armados, né, que se armaram nesses últimos anos, que vão exigir para você pagar essa vacuna, que no caso seria uma propina todo mês, dependendo da negociação que eles propuserem para você. E o que você recebe em troca dessa propina? Supostamente ninguém vai te roubar. Eles vão cuidar do seu negócio, né? Porque não tem policial. Então é importante que seja entendido quando ele fala nesse sentido da corrupção. Por quê? Porque a corrupção, você só pode ser corrupto, não? Obviamente temos uma corrupção social, mas você pode ser corrupto no termo administrativo quando você pertence a uma instância do Estado, né? Uma instância pública. Então, quando se refere a governador, ele é uma pessoa que pertence ao Estado, né? Foi eleito de forma popular. Mas isso não fica por aí. Tem denúncias de policiais envolvidos nessa questão de receberem propinas, né? Inclusive para eles não te colocarem uma multa de trânsito quando você vai na rua, porque se eles fizerem uma multa, eles recebem menos do que te cobrando essa propina. Aí você paga uma propina para eles e eles não fazem a multa para você. É muito comum, tá? É muito comum, eu não estou especulando aqui. Isso é fato, é comum, eu vivi isso como venezuelano e o que ele está relatando aqui sendo filho de uma pessoa que passou por isso. Então é importante a gente destacar. Las Fuerzas Armadas no se le revela al gobierno o tiene ese vínculo con el gobierno porque ellos también están ligados a la corrupción. Un guardia normalmente no se sustenta con el sueldo, tiene que corrompirse, tiene que agarrar en la calle y agarrar a alguien y quitarle los reales. Todo eso va ligado a la corrupción y cada uno de ellos están ahí, no es por el sueldo que ellos tienen o por la justicia que ellos pudieran ejercer, sino por la corrupción en que ellos pueden ganar con esa corrupción. Bueno, yo fui a una votación y voté por una persona y me salió la gente del gobierno. No quise hacer un escándalo porque uno ya está amenazado. Te llevan preso, ya tú no puedes decir nada, sino que todo está bien. Porque eso es lo que ellos le han llevado a los organismos internacionales. Muito bem o que ela falou, a questão do voto. Por quê? Tem alguns seres humanos que falam português aqui no Brasil, né, nascidos aqui no Brasil, que dizem que na Venezuela tem mais eleições, portanto isso comprova que de fato é uma democracia. Não existe no planeta hoje, no mundo político e de análise político, mais burrice
do que isso. Falar que um sistema político é democrático porque, pela sua vez, ele compõe um número imenso de eleições, inclusive aqueles que debocham do assunto falam, mas é o país da América Latina que mais eleições tem tido nos últimos 24 anos. É o momento em que o povo mais se engajou pelo voto. O que ela está explicando ali, que ela votou por uma pessoa e imediatamente chegou um grupo em cima dela, depois, né? Como é que essas pessoas souberam por quem que ela votou? Em vídeos passados, eu já falei para vocês daqueles pontos vermelhos, sabe? É um exemplo, tá? Mas existem outras possíveis. Esses pontos vermelhos, eles são colocados, né? Principalmente em 2018, isso aconteceu muito, 2018. Eles colocavam esses pontos vermelhos, que é nada mais que uma barraquinha, onde eles aproveitam de oferecer cadastro para se beneficiar das políticas do governo. Só que é uma denúncia que obviamente todo mundo faz, porque isso vai contra os processos eleitorais. Ou seja, no dia da eleição, ninguém pode fazer campanha, cara. Então eles aproveitam de fazer esses cadastros e tal, e ao mesmo tempo a pessoa que vai votar, ela tem que passar por ali, tipo, para se cadastrar que ela foi votar. Tem aquele sistema de 1 por 10, ou seja, uma pessoa da comunidade ele tem que garantir que as 10 pessoas que ele escreveu nesse 1 por 10 vão votar. Você está vendo o nível de perseguição micro, sabe? Nível micro, que não tem uma violência destacadamente física, e sim psicológica, ideológica, inclusive, uma espécie também de discriminação política, muito longe de ser compreendida por esses seres humanos nascidos aqui que falam português e que passam panos para os ditadores. Então, essa micro perseguição política discriminatória, por sua vez, porque é uma pessoa de terceira idade, gente. Essa senhora é uma idosa. E você acha que ela vai vir, ela vai deixar seus parentes lá na Venezuela, vai sentar ali nessa grama para lavar roupa, para dizer uma mentira dessas? Porque muita gente que apoia o Maduro, né, aqui no Brasil, fala que é narrativa. Então toda essa galera que está ali, que são milhares, são parte então de uma narrativa. Todos eles estão recebendo grana para falar isso. Tem que ter muita cara de pau. Muita gente, muita cara de pau para passar por cima do lugar de fala de uma pessoa que é venezuelana, que é imigrante, que ao mesmo tempo também se torna refugiado, que é perseguida política, que foi discriminada, que foi exposta, dependendo da sua inclinação política ou a sua preferência política, no caso dessa senhora, que é mulher, que é pobre, e ainda as pessoas vão falar que quem fala isso na Venezuela, ou os venezuelanos que falam dessa maneira, são apenas venezuelanos aos serviços do imperialismo. Tem que ter muita cara de pau e tem que criar vergonha na cara. Mas muita vergonha. Passadores de pano. Tem que ter muita vergonha, sabe? Para você juntar todos esses elementos que descrevem uma pessoa e você mesmo assim falar, isso aí é tudo armação. Vamos lá. Esse relato aqui desse cara aqui foi um dos que mais, de fato, me impactou. El pueblo no lo controla el gobierno. Cuando hay protesta, que le llegue una persona a su casa y le diga, te voy a matar a tu hijo, te voy a matar a tu hija, te voy a matar a tu mamá, te voy a matar a tu papá, va a morir tu familia si tú sales a protestar. No crean que uno no ha sacado a Maduro porque uno es cobarde, no. Si yo tengo que ser cobarde para yo seguir teniendo a mi mamá viva, a mi papá vivo, a mi familia viva, voy a ser cobarde toda la vida. É isso que eles gostam, sabe? É disso do que eles gostam mesmo de esses lacradores, né, passadores de panos. Eles gostam de que na Venezuela tem democracia porque as pessoas falam, né? Já recebi bastante comentário de pessoas, mas lá na ditadura, como é assim que tem pessoas falando na rua, que tem programas, que tem isso aqui, que tem isso aqui lá? Galera,
E essa mensagem aqui principalmente vai para eles também, esses ignorantes. A situação venezuelana, a crise política e humanitária na Venezuela, ela tem tido níveis. Ou seja, ela teve nível político, ela teve nível econômico também, teve nível humanitário e teve um nível, obviamente, de protesta, que é ativismo político nas ruas, obviamente. E esse nível foi o que mais recebeu repressão, né? Pelos organismos do Estado venezuelano, né? Repressão oficialmente enviada pelos representantes do Estado de forma pública. Ao mesmo tempo, esses organismos estão sendo investigados, funcionários, de maneira internacional por violações sistemáticas de direitos humanos. Como é que isso se traduz? Direitos políticos, que a gente pode falar de alguns exemplos. Mas como é que isso se traduz? Se você vê, no caso, um menino como esse aí que está falando, que ele prefere ser um covarde do que perder a sua mãe. Ou seja, violação de direitos humanos, de direitos políticos e direitos civis é você se sentir autocensurado de expor o seu pensamento e, por outro lado, não poder manifestá-los através de um protesto pacífico. Porque você, de alguma forma é detectado, né, por esses grupos que aquele que eu falei dos pontos vermelhos, da sua comunidade, onde você mora, esses caras estão ali. Aí eles vão e batem na sua porta. Opa, eu te vi lá nos protestos e tal. Se você continuar indo, a gente vai ter problemas, tá? Então, você vê. E aí você vai entendendo que, de fato, os venezuelanos foram saindo das ruas, né, de fazer protesto, deixaram de fazer protesto porque as suas famílias estavam comprometidas. Tem um monte de venezuelanos, no Brasil com certeza deve ter, venezuelanos que foram ameaçados. Eu conheço um, mas eu não posso falar o nome dele, o que ele faz, porque ele é refugiado. E eu não tenho permissão para falar dele, porque a família dele está lá e ele já me falou muitas vezes. Não fala meu nome porque você pode me expor. E tem muitos aqui no Brasil, como tem também na Colômbia, né, e em outros países. Então, vem um ignorante desses, né, para falar que tudo isso aí é armação. Continuam chegando venezuelanos pela fronteira do Brasil, fronteira da Colômbia e assim por diante. Que a gente se tornou, de maneira extraordinária, uma migração massiva, produto de uma crise política que gerou uma crise humanitária na Venezuela, e alguém vai vir falar que isso é tudo pelas sanções dos Estados Unidos, apenas. Ignorando que muitos deles até morreram no meio do caminho para tentar chegar e viver uma vida melhor. É muita sacanagem, é muito sentido político de tirar o crédito do lugar de fala de refugiados imigrantes venezuelanos só porque esses venezuelanos expõem as medidas autoritárias cometidas pela ditadura venezuelana. Então, eu queria fazer esse vídeo aqui para vocês e, ao mesmo tempo, convidá-los a assistir esse vídeo. Está disponível no YouTube, na Brasil Paralelo, sobre a Venezuela. Está por cortes, mas tem o vídeo completo também, que foi gravado lá em Boa Vista, Pacaraim, nessa cidade, tá? E tem um outro no site da Brasil Paralelo, documentário feito lá na Venezuela, tá? Com outras fontes de informação muito importantes que vocês, se tem a condição, né? Se tem a forma de você assistir, eu deixo a recomendação, né? Indico para você assistir mesmo. E os outros que estão chegando aqui e não me conhecem, eu sempre posto vídeos falando sobre a Venezuela e se você achou esse vídeo aqui interessante, pode compartilhar para outras pessoas. É uma forma de você contribuir com o meu trabalho, com o meu canal e ao mesmo tempo contribuir para que outras pessoas fiquem sabendo de fato
o que os venezuelanos temos para falar sobre a nossa situação e que hoje a gente se sente mais aberto, né, para poder mostrar esses assuntos e, por sua vez, se sente mais ouvido por brasileiros. Então, essa é a intenção fundamental e agradeço demais o apoio de vocês. Deixem o seu comentário, como sempre, seu like e compartilhe seu vídeo. A gente se encontra em outro momento.